Pega a visão do canal do Correio. Nesse devocional, eu quero trazer uma meditação sobre colheitas na mão de Deus. O propósito do meu canal é te trazer um ensinamento espiritual e algo que você pratique na tua vida secular também. Nós somos seres espirituais, porém, estamos aqui nessa terra por esse período que Deus tem nos determinado. Eclesiastes 11, versículo 1 e 2 está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Alguns historiadores vinculam essa passagem em relação à estadia do povo hebreu no Egito, né? Quando teve aquele período de fome, José, na liderança do Egito, trouxe a família dele e Faraó determinou que eles morassem em Gozém, uma cidade às beiras do rio Nilo e afastada do centro cultural do Egito. Por que afastada? Porque Faraó não queria um conflito cultural e religioso. Eles criam em muitos deuses, os hebreus num único Deus. Eles tinham adoração em bezerros de ouro. E o povo hebraico, eles se alimentavam dos bezerros e ainda tosavam para as vestimentas. Então, para evitar esse tipo de conflito, foi determinado aquele local. Mas aconteceu algo muito interessante, porque os hebreus, na agricultura, começaram a prosperar bastante, principalmente com o trigo, ao ponto que eles lançavam sementes no leito do rio Nilo, e essas sementes, por ser o leito do rio extremamente fértil, iam germinando as sementes de trigo, né? Por isso que fala, lança o teu pão. O pão é de onde sai o trigo. As sementes, elas iam fertilizando e dando seus frutos à beira do rio, onde eles não semearam, né? Mas também, o nome Gozém também é aproximar. Por isso que, como tem muito significado, principalmente os hebreus com os nomes, aproximou Jacó da sua família, né? E nasceu uma grande multidão durante o período que eles estavam hospedados no Egito. Mas tem um ensinamento muito interessante também nessa passagem, né? Porque Salomão era um homem sábio e poderoso, né? E muito culto. Ele estudou, ele foi o homem mais sábio que já conviveu nesse mundo, né? E ele passa também uma estratégia de sabedoria de investimentos, ou seja, Salomão incentiva a diversificar os nossos investimentos, não colocando todas as nossas esperanças em um único local. Embora muitos de nós não praticamos, mas as maiorias da holding, elas praticam. Elas têm essa prática de ter vários investimentos. A maioria dos grandes empresários, eles não estão em um único setor, eles estão em vários setores. E é uma dica aqui, né? A coisa interessante também é que um agricultor, ele espalha suas sementes em vários campos. Então nós devemos buscar oportunidades de investimentos em diversas áreas da nossa vida, não ficarmos focalizados, não ser especialista, sim, sempre ser especialista em algo, mas diversifica, é uma estratégia da palavra de Deus. Isso nos ensina a ser prudente e aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas. Quantas empresas pararam no tempo por não diversificar, né? Nós vemos a própria IBM, a Olivetti, Kodak, não souberam diversificar, acompanhar as mudanças e hoje nem existem mais. E que nossos investimentos tragam não apenas recompensas materiais, mas também crescimento espiritual em relação a semear em vários setores, né? É uma fé profunda com o Criador. Eu me lembro algo muito interessante que aconteceu quando eu dirigia a Debras Vila Esperança. Um dos membros da igreja, uma igreja simples, ele teve uma perca, né? E ele pediu um período de oração para que recuperasse, para que... Ele perdeu o cavalo dele, acreditem. Ele pediu para nós orarmos para que aquele cavalo dele voltasse. Era o João. Ele tem até um mercado hoje ali na Vila Esperança. E nós oramos e o cavalo apareceu. E ele veio com uma oferta e ofertou na igreja, né? E a nossa igreja era uma igreja simples, eu peguei aquele valor da oferta, comprei algumas cestas básicas para distribuir. Mas arrumei um problema, porque tinha um número grande de famílias. E eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Fazer um sorteio? O que eu vou fazer?
E o pastor Marcelo, que congregava comigo, tinha um rapaz me procurando. A gente, pastor, se a pessoa está procurando, vai num culto, vai, e sempre desencontrava, falava, pede para ir lá. Aí teve um dia que o pastor Marcelo me ligou, pastor, vem aqui que ele está aqui na minha casa, quer falar contigo. Eu falei, tá bom, eu morava na Avenida São Luís, próximo do Detran, e desci onde o pastor Marcelo morava, no centro histórico. E lá estava um rapaz que tinha se reconciliado com Cristo em um dos cultos da ministração da palavra. E muito feliz, e ele estava em uma determinada denominação que estava com um monte de cesta básica para fazer uma doação, procurando quem pudesse doar. Nós lançamos o pão e eu com aquele problema, com poucas cestas básicas, ele veio com uma multidão de cestas básicas, que nós conseguimos abençoar a nossa igreja e membros que nem congregavam com a gente, mas ali na Vila Esperança, outras famílias também foram abençoadas por essa pessoa que nós semeamos a palavra de Deus. Então foi muito interessante esse fato que acontece, né? Então nós temos que verdadeiramente estarmos trabalhando de maneira que você não espere nenhuma recompensa, né? Foi muito interessante isso. Então lançar os pães sobre as águas é estarmos semeando com bondade e amor, né? Que irá gerar frutos no futuro. E tem uma coisa também interessante que nós precisamos saber. Há riscos em lançar o pão sobre as águas, pois nunca sabemos qual será o resultado da semente plantada. Porém, a bênção da generosidade, a recompensa de ajudar o próximo e a alegria de fazer a vontade de Deus não tem preço, porque muitas vezes nós semeamos, mas não gera, porque às vezes o problema não está na semente, está na terra. Quantas pessoas que eu gostaria que tivesse ter tido uma vida diferente da palavra que foi semeada, de todo investimento que foi feito, mas a minha responsabilidade, a sua responsabilidade tem que ser feita, mas às vezes também não vai ter a colheita que você imagina, mas Deus é poderoso para te recompensar em outras formas, como eu citei para vocês. Eu nem esperava aquilo e lancei o pão e colhi aonde não semeei, porque toda aquela dádiva que veio para abençoar outras famílias veio de outro local que nós não semeamos. Então é muito interessante nós obedecermos a palavra de Deus, independente da colheita imediata ou futura, ou até mesmo infrutífera, como eu estou citando. Em algumas situações, não deixe de lançar o pão sobre as águas, não deixe de diversificar alguns setores da sua vida pessoal em investimentos, né? Então é uma palavra espiritual e também para você ter uma aplicação na tua vida pessoal. Na vida espiritual, para finalizar, lembrando que o pão da vida é Jesus. E é muito interessante isso, porque o ser humano, ele é 2/3, eu estou aqui falando contigo, mas eu sou composto de 2/3 de água. Então é uma palavra profética. Lança o teu pão sobre as águas, lança Jesus sobre toda oportunidade que você tiver de falar de Jesus. Esta é uma das maneiras que eu encontrei de falar de Jesus para você que conhece e para você que não conhece, né? Porque em tempo e em fora de tempo, nem todos que assistem os meus vídeos estão na igreja, mas o pão está sendo lançado. Então, pega a visão do canal do Guerreiro, diversifique na tua vida secular, e você tendo oportunidade e já tendo recebido a dádiva do nascer de novo, lança o pão sobre as águas, porque será uma grande surpresa. Eu imagino na eternidade, quando nós tivermos um encontro com Cristo, encontrar pessoas que foram salvas através de pregação que nós fizemos na vida de outra pessoa, e ela foi um canal de bênção para ganhar mais almas para Jesus. Pega a visão do canal do Guerreiro.